Então, quando vocês olharem a literatura clássica, vocês olhem com esses olhos. A literatura clássica, ela fala para um mundo sólido. Não fala para um mundo virtual. A linguagem é toda como se as pessoas estivessem encaixadas no mundo sólido. Então, assim, quando vai se dizer a dificuldade do nascimento do corpo humano, tudo aquilo, tudo muito sólido, permanência muito sólida, o karma sólido, o sofrimento sólido, os 6 reinos sólidos, tudo sólido. As nossas dificuldades também, todas sólidas. Então vocês precisam, antes disso, contemplar a natureza livre de nós mesmos. Essa é uma das razões que eu escolhi esse texto de Gampopa, que o Marcelo está estudando com a Sangha aqui no Rio de Janeiro, porque ele começa com o reconhecimento da natureza primordial. Ainda que não aprofunde muito esse ponto, ele lembra esse ponto antes de tudo. Então só essa menção já é uma grande coisa. Eu vejo esse texto de Gampopa, ornamento da preciosa liberação. Ornamento da preciosa liberação. Eu vejo esse texto como um texto muito precioso. Ele é a união de 2 linhas tradicionais de ensinamento. Uma que é os textos que vêm de Atisha. Quando Atisha chega no Tibete, ele reconta o Dharma. Ele encontra a linhagem antiga, que é a linhagem Nyingma, semi-destruída pelo rei Langdharma. Mas havia aquilo ainda. Então ele oferece o Lanrim, ele cria uma estrutura que é como se fosse uma formação. Então, Atisha começa uma formação. E com isso ele gera os novos Kadampas. Então essa formação é assim, ele digere o Dharma, digere tudo que foi falado antes e propõe uma linha encadeada de ensinamento, onde a pessoa estudando aquilo, ela, enfim, entende, vai ao ponto de poder compreender os ensinamentos mais profundos, mais adiante. Isso em que ano? O que foi isso? Isso é 980, mais ou menos. 200 anos depois de Padmasambhava. Então a Tisha vai fazer esse tipo de abordagem. Ele vai gerar os novos Kadampas. Desculpa, vai gerar os Kadampas. E agora nós temos os novos Kadampas. Então ele vai gerar os Kadampas. Os Kadampas, por sua vez, vão gerar a linhagem Gelugpa. Então nessa conexão de Atisha vai surgir, nessa linhagem dos ensinamentos de Atisha, vai surgir a Gampopa, como um aluno, como alguém que segue esse ensinamento. Por outro lado, Gampopa ele tem uma intranquilidade, porque é como se esses ensinamentos eles não pudessem oferecer realmente a liberação. Eles oferecem uma coisa muito importante, mas para ele não funcionava completamente. Então ele sonha com um mestre. Esse mestre vai se materializar na figura de Milarepa. Milarepa vem por uma outra direção. Milarepa, por sua vez, um ex-mago negro, uma pessoa de grande capacidade, grande luminosidade, como um yogi, que vem seguindo uma tradição yogi. Tilopa, Naropa, Marpa, todos eles yogis. Eles não seguem ensinamentos na forma que a Atisha segue. Eles traduzem textos e tratam de meditar sobre aquilo, então, gerar as transformações internas a partir não só dos textos, como das transmissões e das práticas de sadhana, mantrayana. Então eles produzem isso. A questão toda é a realização, não é o volume de ensinamentos, nem a estrutura lógica, nem a estrutura pedagógica dos ensinamentos, que é o ênfase de Atisha. O ponto é a realização. Aí se encontram essas 2 linhas. Né? Se encontra Gampopa por um lado, como aluno de Milarepa. Milarepa traz o quê? Traz o ponto último. Ele traz a realização da natureza primordial. Aquilo é um yogi.
Então, quando eles juntos vão gerar esse texto ele vai representar essa coisa muito rara que é um encontro da tradição de Atisha com a visão dos yogis. Então ele começa com a noção do ponto último, né? A noção da natureza primordial que todos temos. Então ele começa examinando esse potencial que todos temos para a iluminação. É maravilhoso que aqui no Rio vocês possam estudar isso também, de modo regular. Não sei que dias estão sendo estudados. Quinta-noite. Quinta-noite. Então, esse texto ele já é um pouco diferente do texto onde nós vamos simplesmente examinar os 4 pensamentos que transformam a mente. Porque ele começa com esse antídoto até ao próprio ensinamento. Então, vocês podem estudar Gampopa. Podem estudar partes palavras do meu professor perfeito, que é Patron Rinpoche. Então, Patron Rinpoche também é um mestre Nyingma. Ele não só é um mestre Nyingma, como ele é um grande yogi. Ele não tem a característica de alguém que vai se isolar propriamente e tentar seguir uma disciplina de algum tipo. Ele tenta praticar como um yogi, um mendigo, alguém que anda diretamente exposto no mundo, onde essa exposição no mundo ela é a prática. Então ele conta o Dharma tradicional, o resumo do Dharma tradicional. Então isso é alguma coisa muito interessante. Vocês podem estudar também. Naturalmente, quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que tem uma parte que está mais próxima desses ensinamentos, tem outras que tratam de outras coisas. Eu considero um dos capítulos preciosos desse texto de Patron Rinpoche, um que trata da mandala. É muito interessante.